Todos me escutando? Eu estou há 3 horas falando aqui sozinha, mandando boa tarde, oi meus lindos, oi criançada, ninguém me ouvindo, é sobre isso, né? Bom, então vamos agora, de verdade, vamos iniciar. Meus queridos, todos vocês que disponibilizaram o tempo para estar conosco no dia de hoje, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer sempre, sempre recebê-los aqui. Hoje nós fizemos uma edição especial para que vocês conheçam a doutora Maria Isabel. Ela vai nos dar o apoio junto, referente à assessoria jurídica. É um tema que vocês já vinham há algum tempo me pedindo, e perguntando como isso funcionava, e agora que temos uma profissional de primeira classe, a doutora Maria Isabel, uma gente boníssima, vocês sabem que eu só trago gente do meu coração para cá, e vai dar um suporte para vocês. Aproveito para dizer novamente que ninguém estava me escutando, né? A Paty já teve uma experiência com ela, foi um retorno super positivo. Muito obrigada por isso, doutora. Eu vou deixar. Gente, vamos organizar a conversa um pouquinho antes, como sempre a gente faz. A doutora acha mais interessante que no decorrer da apresentação vocês mandem as perguntas para que possa ser respondido pontualmente. Porém, vocês vão mandar aqui no chat, ou se preferirem pelo WhatsApp, a gente vai acompanhando, e eu interrompo a doutora e falo: doutora, surgiu uma pergunta, e aí a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Eu vou agora recepcionar a doutora, e muito obrigada novamente pela presença de vocês. Eu adoro quando a casa está cheia aí com a nossa criançada, tá bom? Muito obrigada. Doutora Maria Isabel, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. O GE está muito contente em tê-la como nossa parceira, viu? Seja muito bem-vinda. Agora a criançada está à disposição para você. Oi, de novo. Agora sim. Desculpa, comecei bem, né? Voltando, então, o que eu falei, que vocês não me escutaram, agradecer a Cláudia pelo convite, a equipe de apoio aqui, que já deu um apoio porque eu estava no mudo. Já pedi desculpas de antemão, porque eu sabia que alguma besteira eu ia fazer, e de fato fiz. Até a gente se acostumar aqui com a tecnologia, às vezes sai alguma besteira. É, Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa parceria. A Cláudia, a gente já trabalha juntas aqui há um tempinho. Eu já atendi o GEA com algumas questões aqui internas, e quando a gente estendeu isso para a parceria com as agências, eu fiquei muito animada, porque eu entendo o quanto é importante para agências de viagem, agências de turismo, ter aí algum suporte jurídico no dia a dia da sua atividade, né? Os pepinos acontecem e, às vezes, o empresário que toca a agência precisa de uma orientação, né, para resolver algum probleminha da melhor forma, para se resguardar, para atender o cliente de uma forma satisfatória e etc. Então, é para isso que a gente montou essa parceria. A parceria é nova, então já falo para vocês a primeira coisa importante para vocês terem em mente. Como a gente está começando com essa parceria, é uma novidade. É importante a gente ter sempre um feedback de vocês do que está funcionando ou do que não está funcionando, do que vocês gostariam que tivesse, mas não tem, da forma de atendimento, do prazo, enfim, o que for aí da opinião de vocês, é importante estar conversando comigo, com a Cláudia, para a gente ir formatando a parceria da melhor forma para o atendimento de vocês e dentro das possibilidades do GEA, do que ele pode estar oferecendo, né? Então, esse feedback é sempre muito importante. Me apresentando, meu nome é Maria Isabel Matias, eu sou advogada, formada pela PUC em 1994, vou fazer 30 anos agora em dezembro de formatura, embora não pareça, né? Eu sou mestre em Direito do Consumidor, eu sou especialista em contratos, as duas pela PUC, sou mestre em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Barcelona. Atuei durante muitos anos no mercado financeiro, fui advogada de banco durante 15 anos, então estou muito acostumada com contratos empresariais de grandes valores e contratos mais complexos. E já trabalhei também dando assessoria jurídica para micro, pequenas e médias empresas,
atuo junto a startups e tenho todo um trabalho aqui desenvolvido na área de direito empresarial e direito civil. Em janeiro de 2023, eu comecei a advogar sozinha por conta própria, né? É uma história que qualquer hora a gente conta aí com mais vagar, mas é importante dizer que agora, desde janeiro de 2023, eu trabalho de forma autônoma, o meu escritório, por enquanto, sou só eu, o que tem uma vantagem, que é permitir um atendimento bastante pessoal, né? Não tem aquela coisa de eu atendo, mas passo para o estagiário, passo para o advogado júnior. Não, eu atendo e eu mesma vou fazer o trabalho jurídico. Então, existe uma garantia de que o expertise técnico é feito por uma advogada sênior, né? Essa é a parte boa. A parte ruim é que eu, sendo uma pessoa só, eu tenho que dar conta de muita coisa dentro do escritório. Tudo que vocês imaginarem. Aí, para quem trabalha aí sozinho ou tem um sócio, mas no fim toca o negócio sozinho, é complicado. Você tem que fazer TI, fazer comercial, fazer a parte de marketing, fazer a parte técnica, não é muito simples. Eu costumo ser bastante organizada com o meu tempo, uma coisa que eu sempre converso com a Cláudia, eu procuro atender os clientes de forma rápida, desde que isso não comprometa a qualidade, né? Porque às vezes uma resposta rápida implica em você não analisar a questão da forma que a questão merece, né? Então, assim, a rapidez, ela sempre olhando dentro daquilo que eu vou conseguir fazer com a melhor qualidade no menor tempo, tá? Já entrando aí nessa questão do tempo, como é que a gente pensou em formatar aqui a parceria? É, acho que é um ponto bastante importante. Nós decidimos fazer o atendimento sempre por e-mail. Aí as pessoas perguntam, poxa, mas não tem um telefone, não tem um WhatsApp? Por enquanto, não, tá? Pode ser que mais para frente a gente disponibilize esse canal de atendimento. Por que que não? Porque como eu sou eu eu mesma, eu não consigo dar conta de forma eficiente de e-mail que entra com documento, entra com contrato, entra com consulta e WhatsApp ao mesmo tempo. O que que pode acontecer, e eu não gostaria que isso acontecesse, que eu perca na cadeia de mensagens alguma mensagem que é urgente que eu não vi. Por quê? O WhatsApp, por enquanto, ele não tem uma forma de armazenamento, uma forma de marcar, de sinalizar aquilo que é importante, aquilo que não é. Você entra na lista de mensagens, vai ficando lá para trás, e pode acontecer de eu não ver algum documento, de eu não ver alguma mensagem. Para a gente não correr esse risco, nós estamos concentrando os atendimentos por e-mail. Aí você vai falar, não, mas escuta, até ela ler o e-mail, até ela ver que eu mandei o e-mail, fica tranquilo, tá? O meu e-mail, ele tem uma notificação muito parecida com o WhatsApp, a notificação aparece para mim, eu vejo na hora. Se eu não conseguir responder na hora, porque eu estou ocupada com algum outro cliente, aí eu peço um pouquinho de paciência, né? Porque afinal de contas o outro cliente também merece atenção. Mas assim que eu me liberar, eu vou ver a consulta. E aí também peço para vocês confiarem na minha experiência, eu vou perceber quando é algo urgente, como aconteceu com a Patrícia. Ela tinha uma questão aí de remarcação de voo, o voo remarcado era muito em breve, e eu entrei em contato com ela e a gente tentou resolver a questão já logo de cara, no menor tempo possível. Eu tenho essa sensibilidade, tá? Eu tenho experiência bastante, o suficiente, para saber se a questão precisa ser respondida na hora. Aí entra uma coisa importante que é normal de todo e qualquer cliente. Pressa, todo mundo tem. Tudo é para ontem, né? Eu entendo que na atividade nossa empresarial, no atendimento de clientes, é sempre importante eu responder rápido. Porém, de novo, se eu respondo todo mundo muito rápido, eu posso comprometer a qualidade. Então, eu preciso dar uma ordem de prioridade dentro daquilo que de fato é uma emergência. Emergência, o que que é? Algo que, se a gente não resolver, vai ter um prejuízo ou um dano grande. O que é uma urgência, que é algo que pode dar um problema, daquilo que é uma pressa, né? A pressa, a gente sabe que a nossa vida é agitada, todo mundo tem pressa. Então, o que que a gente combinou? As consultas serão normalmente respondidas em até 48 horas úteis, tá? Isso dá mais ou menos 2 dias. Por que úteis? Porque se alguém me manda uma pergunta na sexta-feira às 18 horas e eu não conseguir responder, não for nada urgente, eu
não vou estar trabalhando no final de semana. Vocês vão me desculpar, mas eu vou dar uma descansadinha no final de semana, né? E na segunda-feira eu vou responder, tá? Quando tiver feriado é a mesma coisa, tá bom? Se for um dia, vamos supor que você me mandou a consulta na segunda-feira de manhã. O prazo começa na segunda-feira de manhã, na terça faz 24 horas, na quarta faz 48. Então, até quarta de manhã eu vou responder. Por que que eu estou dizendo até? Porque se eu conseguir responder antes, eu vou responder antes, tá? O até 48 horas é o prazo máximo, tá bom? Qualquer dúvida, a gente vamos perguntando aí, tá? Outra coisa importante da gente entender aqui já logo no primeiro momento. O que é uma assessoria jurídica? Que é isso que eu faço. A assessoria jurídica, ela é um trabalho de consultoria, ela é um trabalho preventivo. É o trabalho que você faz antes de ter um problema, para evitar o problema. No nosso Brasilzinho aqui querido, infelizmente, a assessoria jurídica é um trabalho de luxo. Nem todo mundo consegue pagar um advogado para ver as coisas antes, para ver um contrato antes, para perguntar uma questão antes, para ver como é que você monta a sua sociedade antes de montar a sociedade. As pessoas vão fazendo tudo a toque de caixa, né? Todo mundo tem muita pressa, precisa pôr a empresa para rodar. Na hora que surge um pepino, putz, preciso de um advogado. Aí o pepino já aconteceu, né? É assim que funciona, não é, né, não é só o setor de turismo, o setor empresarial de uma grande maneira. Exceto empresas grandes que têm lá a sua governança muito estruturada, o seu compliance, o seu jurídico interno, aí a coisa funciona diferente. O micro, pequeno empresário e o médio também, muitas vezes, não tem assessoria jurídica. Vocês vão ter, isso é um luxo, tá? E aí eu já faço um gancho para explicar para vocês como é que funciona, afinal de contas, que tipo de consulta a gente vai responder. São dúvidas em sua principal ordem. Como assim, doutora? É aquilo que você, é uma situação que você está enfrentando que você não sabe como resolver, tá? É uma dúvida. Por exemplo, olha, o cliente veio aqui e falou que ele contratou a lua de mel dele para as Bahamas, mas ele resolveu não ir mais porque o casamento foi cancelado. O que que eu faço? Eu dou reembolso? Ele não tem direito a reembolso. O que que eu faço? É uma dúvida de uma situação concreta. Aí vai me mandar consulta, vai me contar isso por escrito e eu vou responder. Olha, tem um contrato? Ele assinou um contrato? O que que diz o contrato? O contrato está de acordo com a lei? Não está? Você pode ter um problema com isso? Não pode? É melhor resolver de outro jeito? E aí eu vou te responder, né? O cliente está lá no balcão do aeroporto, não estão deixando ele embarcar porque, enfim, ele está com menor de idade, que está sem documento de autorização. O que que eu faço? Né? É outra dúvida de um caso concreto. Ou, por exemplo, o sócio aqui da minha empresa faleceu. O que que eu faço? Eu preciso fechar a empresa? Preciso abrir outra? Eu posso funcionar? Não posso funcionar? Né? São dúvidas assim, tá bom? De que área? Da área empresarial, ou seja, direito comercial, né? Aquilo que está muito vinculado à sua atividade de agência, né? De turismo, de viagem. Na área civil, direito civil, na área de direito do consumidor, tá? Basicamente isso. O que que não está incluído? Eu não faço direito tributário, não faço trabalhista, nem previdenciário, e não faço direito criminal. Se você tiver um problema em alguma dessas áreas, eu posso te indicar um colega, tá? Posso te dar o contato de um colega e falar, ó, conversar com essa pessoa, veja quanto ele cobra, veja se a pessoa te atende. E aí você segue com o seu problema. Questões tributárias mais simples, às vezes eu posso ajudar, mas eu não sou tributarista, então eu posso ajudar um pouco pelo conhecimento geral que eu tenho. Mas se for uma coisa mais complexa, ou se não for uma coisa que às vezes o seu contador pode resolver, porque às vezes não é uma questão de direito, é uma questão mais operacional, né? Se o contador não conseguir te ajudar, eu te indico um tributarista, tá bom? Isso porque é mais ou menos como médico, né? A gente estuda no direito. A gente escolhe algumas especialidades e a gente vai estudar aquela especialidade e trabalha com aquilo. E aí isso nos dá um grande conhecimento naquela área, né? A gente fica especializado naquilo. O especialista ele é sempre uma pessoa que tem um conhecimento mais profundo, maior, uma prática maior dentro daquele setor. É como médico, você vai num gastro quando você está com problema de estômago, você vai num cardiologista quando você está com problema de coração.
O advogado é a mesma coisa. A pessoa que estudou direito tributário, ela se especializou naquilo. É um ramo do direito muito específico, cheio de normas, cheio de portarias da Receita Federal, cheio de regulamentos. Eu não conheço, não estou no dia a dia, né? Trabalhista, a mesma coisa, e por aí vai. Para vocês é mais útil ter alguém que entenda da sua atividade cotidiana, né, do que você enfrenta no dia a dia, que é direito do consumidor, é o direito empresarial e é o direito civil, né? E aí a gente atende, tá bom? É, Ok, eu acho que eu cobri todos os pontos. Cláudia, você tem alguma pergunta? Faltou falar alguma coisa? Não, nesse momento não. Eu acho que vai ficar um pouco mais polêmico quando você começar a dar detalhes aqui da apresentação, mas é importante que eles entendam qual é o segmento que vai atender, de que forma você vai atender, para que eles possam também, quando tiver a necessidade, entrar em contato contigo assertivamente. Tá ótimo. Sempre lembrando, falando mais uma vez, que é bom repisar, né, repassar isso. Lembre-se de dar um feedback para a Cláudia, ou até mesmo para mim, sobre os atendimentos, tá? A gente vai melhorando, a gente vai ajustando aí ao longo do andamento da parceria, tá bom? Podemos começar a apresentação? Vamos lá? Gente, nós vamos falar um pouquinho de direito hoje, né? Eu sei que para quem não é da área é um assunto às vezes um pouco chato, né? Um assunto um pouco técnico, mas eu vou dar uma aula breve, né? Aqui a gente vai apresentar. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint, nós vamos passando os slides, eu vou explicando para vocês o tema aqui que eu trouxe. Como vocês não são da área de direito e nem têm obrigação nenhuma de saber das coisas, né? É uma área totalmente diferente da de vocês. Se tiver dúvida, se não ficar claro, ai, puxa vida, explica de novo, não entendi, o que você quer dizer com isso, o que você quer dizer com aquilo, manda aqui no chat para a Cláudia. Se for necessário, ela me interrompe, a gente volta, tá? Porque eu prefiro essas interrupções, mas que a gente passe para frente com todo mundo tendo entendido o que eu estou querendo explicar, tá bom? No final, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Aí eu gostaria de pedir uma gentileza para vocês. Este não é nem o momento e nem o canal para fazer consulta, tá? Se você tiver com um caso lá quente na sua cabeça, que você está com uma dúvida que você quer resolver, mas é um caso seu, particular, concreto, que aconteceu na sua agência, aqui não é o melhor canal para a gente conversar sobre isso, tá bom? Aí eu vou pedir para você mandar um e-mail para o e-mail do escritório, que a gente vai estar disponibilizando, acho que está no chat, e vai estar no final da apresentação, manda com a sua consultinha lá, e a gente vai conversando pelo canal oficial, que é o meu endereço de e-mail, tá bom? Agora, dúvidas em geral, é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Vamos lá, então. O que que eu escolhi falar? Eu peguei o tema para falar hoje, o tema da responsabilidade civil das agências de turismo, ou agências de viagem, tá? Por que que eu peguei esse tema? Responsabilidade civil é aquilo que a agência tem como dever, de reparar um dano, caso exista um dano, tá? Por que que isso é importante? Se você tiver um problema com um cliente insatisfeito, esse cliente pode se voltar contra você, seja numa reclamação de PROCON, Ministério Público, ou seja, até mesmo com uma ação judicial contra vocês, tá? Por isso que eu quero que vocês entendam esse ponto bastante bem. É importante porque impacta diretamente a atividade de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Aí eu vou entrar aqui num teminha um pouquinho chato, vou passar meio rápido para a gente não ficar aqui dando aula profunda de direito, que não é essa a ideia, são só breves noções, mas é importante que vocês entendam um pouquinho do que eu estou falando, tá? O que que é responsabilidade? Responsabilidade nada mais é do que, como o próprio termo diz, e ele nasce dessa raiz, responder. Se você é responsável por algo, é porque você responde por aquilo. O que que quer dizer eu respondo por aquilo? Quer dizer que se tiver um problema, você vai ser chamado a responder por esse problema. De que forma? Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente está falando de perdas e danos, tá? Não é responsabilidade penal, tá? Não vamos entrar nessa área, né? Responsabilidade civil, ela sempre se resume a perdas e danos. O que que é isso, doutora? Indenização, tá? Quando a gente fala de responsabilidade civil e a gente tem uma pessoa que é responsável,
legalmente ou contratualmente por algo, se tiver um problema que cause um dano a uma pessoa, o responsável que responde pode ser obrigado a indenizar se tiver uma ação judicial contra ele, tá bom? É, a responsabilidade civil ela pode envolver tanto um dano patrimonial quanto um dano moral, tá? É muito comum no direito do consumidor e cada vez mais, e é uma questão que a gente tem que estar com muito cuidado, porque existe uma certa indústria do dano moral, é muito comum em ações de direito do consumidor, o consumidor pedir dano moral. O dano moral nem sempre ele acontece. O dano moral, ele não é uma chateação, um dissabor, um contratempo. O dano moral é algo além disso. É um dano de natureza psicológica que a pessoa sofreu por conta de um problema grave, né? Não é tudo e qualquer coisa que dá dano moral. Mas existe uma indústria, infelizmente, eu posso falar porque eu sou da área, existem advogados que também não prezam sempre pelo melhor direito e vão pedindo para ver se dá, né? E às vezes é algo que não é cabível. É importante a gente entender isso porque assusta, né? Dano moral geralmente vem em quantias muito grandes, mas vamos devagar, os tribunais entendem assim também, que dano moral não é para tudo e qualquer coisa, tá? Qual é o objetivo da responsabilidade civil? É restaurar o equilíbrio que foi perturbado por uma lesão. O que quer dizer isso? É trazer, é como se a tentativa do direito contra a responsabilidade civil como se a gente tentasse voltar no tempo antes do dano acontecer, tá? É como se a gente tentasse reparar aquele dano de forma que que ficasse muito parecido com uma situação dele não ter acontecido de qualquer forma, tá? Voltar, o que a gente chama no status quo anterior, voltar para trás, deixar a pessoa da mesma forma como ela se encontrava antes da ocorrência do dano, tá? Será que eu consigo tirar isso aqui? Consigo. Ah, consigo. Ah, muito bem. Tirei. Pronto, maravilha. É, Então, aqui eu toquei num ponto importante. Você vai me perguntar, não, tá bom, mas a pessoa teve um problema, mas resolveu, ela não teve um dano, ela não perdeu dinheiro e ela teve uma chateação, mas logo depois a gente resolveu. Eu não acho que teve dano. Importantíssimo, porque se não tiver dano, não tem dever de indenizar. Né? Se o cliente, porventura, entra com uma reclamação ou entra com uma ação dizendo que teve um dano, mas não comprova a existência daquele dano, ele muito provavelmente ele perde a ação, porque o dano é o que dá, ele é essencial na responsabilidade civil. O dano é o que faz nascer o dever de indenizar. Se não tem dano, não tem que se falar em indenização, tá? É, uma coisa interessante, a responsabilidade civil, ela normalmente nasce de um ato ilícito, tá? De algo que a pessoa deveria fazer e não fez, ou não deveria fazer e fez, de acordo com a lei, tá? Mas também pode acontecer de vir de um ato lícito, tá? Mas como assim? Como é que pode? Aí é quando a gente tem os abusos de direito, tá? Nós vamos falar brevemente sobre isso, só para vocês saberem mais ou menos o que que é, tá? É, Geralmente, esses atos lícitos que podem causar o dever de responder, o dever de indenizar, eles são atos que contrariam a boa-fé ou os bons costumes, tá? A gente entra depois eu dou exemplos concretos para a gente não ficar tanto na teoria, tá? Tipos de responsabilidade civil. Por que que eu vou explicar esses tipos aqui? Não quero que vocês fiquem especialistas em direito civil na parte de responsabilidade. É simplesmente para vocês entenderem que existem algumas diferenças aqui nos tipos, porque a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, quando a gente entrar no Código do Consumidor, ela tem uma característica especial, que é um complicador para a vida da gente, tá? Então eu vou explicar aqui rapidinho. Tipos, né? Responsabilidade subjetiva. A subjetiva é aquela que se refere ao sujeito. O que quer dizer isso? A pessoa que comete o dano, ela tem que ter agido mediante dolo ou mediante culpa, tá? O que que é isso? Quando a responsabilidade civil é subjetiva, eu preciso verificar se essa pessoa foi, causou um dano de forma intencional ou se ela foi imprudente, negligente ou imperita, tá? Isso é culpa.
Quando que a responsabilidade é objetiva? Nesse caso, havendo o dano, havendo a certeza da autoria e havendo um nexo de causalidade, que eu vou explicar depois, ou seja, uma coisa foi consequência da outra, eu não vou olhar se ela teve intenção de causar aquele dano, e eu não vou olhar se ela agiu de forma imperita, ou de forma imprudente ou negligente. Não vou olhar a culpa. A pessoa responde independentemente de culpa. Teve dano, teve o autor causou o dano, automaticamente ele responde, tá? Aí você fala, nossa, mas que coisa severa, que coisa dura. Sim, a lei, às vezes, colocou a responsabilidade objetiva porque o dano, ele, a teoria por trás disso é de que a atividade exercida por aquele fornecedor, nós vamos chegar lá quando falar de Código do Consumidor, ela envolve um certo risco. E quando a pessoa resolve praticar aquela atividade, ela já assumiu que aquilo tem um risco. Portanto, se houver dano, ela já está sabendo que o risco vai recair sobre ela, tá? Seguindo em frente. Responsabilidade contratual. Como o próprio nome diz, é aquela que decorre de um contrato, tá? Existe um contrato assinado pelas partes, uma das partes descumpriu aquilo lá, esse descumprimento do contrato causou um dano para outra parte, e aí a gente está falando, poxa, você tem que me indenizar. Muitas vezes o próprio contrato já prevê essa indenização, de acordo com, né, com as suas cláusulas. Se você cumprir, tem multa, tem uma pena XYZ, geralmente vem no contrato. Essa responsabilidade, então, ela é dentro do próprio contrato, tá? Ou a responsabilidade pode ser também extracontratual. Quando ela nasce, independentemente de existir um contrato com a pessoa ou não. O que é um exemplo típico da extracontratual? Acidente de trânsito. Uma pessoa bateu no seu carro, evidentemente você não tem um contrato com ela, uma pessoa aleatória que tá aí nas ruas, ela bate no seu carro, causa um dano patrimonial, daí advém o dever de responder à responsabilidade civil pelo dano patrimonial que ela causou. Não existe contrato nenhum, né? Depois, a responsabilidade direta e a indireta. A direta é aquela, como o próprio nome diz, que o próprio autor do dano é aquele que causou, não tem nenhum intermediário aí no meio da relação. A indireta tem um intermediário. Eu causei um dano a uma pessoa, mas, por via indireta, esse dano atingiu um terceiro, tá? Que a gente diz aqui que esse terceiro não tem um vínculo legal dentro da relação jurídica, mas ele acaba sendo afetado por esse dano. Um exemplo típico aqui de dano indireto, para quem tem cachorro, né, é importante saber que se seu cachorro morder uma pessoa na rua, não foi você que causou o dano, foi o seu cachorro, mas o cachorro é seu. O fato do cachorro, de você ser tutor daquele cachorro, te obriga a indenizar. Essa é um exemplo típico de responsabilidade indireta. Não foi você que mordeu a pessoa lá, foi o seu cachorro, mas o cachorro é seu. Então você responde, tá? Outra coisa interessante também, que é um exemplo muito concreto que eu gosto de dar. Perdão, peraí. Só um instante. Muita gente mora em prédio, né? E acontece bastante, é bastante comum cair em coisas da janela, ou gente jogar coisa da janela, né? Se você, ou o seu funcionário, uma pessoa faxineira que trabalha na sua casa, jogou uma bituca de cigarro acesa, essa bituca caiu em cima da lona do estacionamento do prédio vizinho e pegou fogo nessa lona, você responde. Fala, mas não fui eu, foi a minha faxineira. Mas a faxineira é sua, está contratada por você dentro da sua casa, né? E isso também é um outro exemplo de responsabilidade civil indireta. Você cai uma coisa, né? Sem querer, você está brigando com o seu irmão, jogou uma caneca, a caneca caiu na cabeça da pessoa que passava na rua, você responde, tá? Aí é interessante eu dizer já, para quem estiver percebendo essa questão de dano e dever de indenizar, existe um princípio no direito brasileiro, ele é um princípio não escrito, que é o dever objetivo de cuidado. Quer dizer isso? É como se a gente, para viver em sociedade, tivesse uma combinação, aqui não escrita, de que todo mundo tem que agir com um certo cuidado na sua vida, né, na sua conduta diária.
Por que que eu tenho que agir com certo cuidado? Porque eu vivo em sociedade e a minha liberdade vai até onde não interfere na vida do outro. Então, se eu causo um dano direto ou indiretamente a um outro, eu vou ser obrigado a indenizar, por conta da responsabilidade civil, tá bom? Ok, vamos falar de elementos. Quais são os elementos aqui da responsabilidade civil? Ação ou omissão, culpa ou dolo do agente. Agente aqui não é agente de viagem, tá? A gente aqui é o autor do dano, tá? Relação de causalidade, dano experimentado pela vítima. Para a gente ter a responsabilidade civil comum, eu preciso ter esses 4 elementos aqui, tá? Faltando um deles, a pessoa não responde, tá bom? Rapidinho. Conduta comissiva é aquela, né? É aquela que decorre de uma ação, a pessoa fez alguma coisa. A omissiva é de uma omissão. O que que acontece aqui? A omissão, ela só pode gerar dever de indenizar quando a pessoa tem um dever de agir de acordo com a norma. Um exemplo bastante típico é, se você sofre um acidente de trânsito, a polícia vem e não te socorre, o policial ele é obrigado a te socorrer. Qualquer transeunte obrigado a socorrer não é obrigado, não é omissão de socorro, tá? Mas a pessoa que tem o dever legal, que é um profissional cuja profissão envolve aquilo, e se ele não fizer, ele cometeu um ato uma conduta omissiva, ele causou um dano por omissão, quando ele deveria ter agido, tá? Essa omissão, aqui tem os tipos de omissão, ela pode vir da lei, como, por exemplo, o caso do bombeiro, né? Eu falei policial, mas é bombeiro que eu quis dizer, ou socorrista, né? Por exemplo, pode ser de um contrato, eu contratei um guia para me levar a fazer uma trilha na montanha, eu me machuquei e ele não me ajudou, não fez nada, ele deveria ter ajudado, porque é da profissão dele, ele está ali responsável por aquele grupo, para levar e trazer. Se tiver algum problema, ele tem que saber como se virar para ajudar as pessoas que estão ali naquele grupo. É, ou conduta omissiva que decorre de um poder de ingerência, que é, por exemplo, quando você fez uma brincadeira, machucou alguém, você jogou seu amigo na piscina e ele se machucou, você jogou ele na piscina, você criou aquele ato. Então, aí você sim tem o dever de socorrer, tá bom? Que é a questão do ato próprio. Ahn, já falei do ato de terceiro. Culpa. O que que é culpa? A culpa, ela é uma conduta descuidada, tá? É um descuido. Pode ser uma imperícia, a gente fala de imperícia quando ocorre no exercício da profissão. A pessoa deveria ter um conhecimento técnico para exercer aquela profissão, mas ela faz aquilo de qualquer jeito. Aí é imperícia. Negligência é a falta de atenção. E a imprudência é a falta de cuidado. Um exemplo típico de imprudência é dirigir em alta velocidade, tá? Se você, aquele caso do cara do poste, do sastre que matou o motorista do aplicativo, ele agiu, ali dá até mas a gente está falando na esfera criminal, mas é importante para você entender o conceito de culpa. Quando ele anda a 120 por hora numa via que é a 60 por hora, ele está sendo imprudente, né? Aí a culpa é evidente, tá? Negligência é quando a pessoa deveria, é falta de zelo, né? O dolo, diferentemente, eu já vou dizer aqui para vocês que não é dolo, tá? Muita gente fala dolo, porque se a gente for pela regra, fala, mas não é bolo, mas não é dolo, é dolo, tá? Não me pergunte por quê, é assim que fala. O dolo, ele é a intenção. Eu causei o dano porque eu quis causar aquele dano, eu queria prejudicar aquela pessoa. Aí tem dolo. Relação de causalidade. Eu preciso que uma coisa seja consequência da outra, né? Vamos dar um exemplo aqui bem absurdo para você entender. A pessoa está viajando de ônibus, o ônibus bateu, e aí um passageiro é socorrido e tal, mas ele acaba vindo a falecer. Mas na hora que faz a autópsia, a gente descobre que ele faleceu de câncer, ele já estava doente. Então, aquele falecimento é um infortúnio, uma infelicidade, mas que não tem nada a ver com o acidente, tá? Aí, então, não tem nexo de causalidade, tá? É importante que o dano seja consequência do ato que o agente cometeu, tá? Se não tiver esse nexo de causalidade, não tem dever de indenizar. E dano, como a gente já falou,
é uma lesão patrimonial ou moral, tá? Acho que tem uma pergunta, vamos ouvir a pergunta para a gente poder esclarecer? Isso, doutora, falando sobre a omissão, eu acho que aqui é um exemplo de viagem internacional. Existem países que exigem visto e vacinas, ou tem algum formulário obrigatório, mas não é informado ao Pax, ou então o agente de viagem talvez não informa o Pax. Pode ser penalizado? Pode, pode sim. Aí a gente vai, eu vou entrar no Código do Consumidor em seguida, eu vou explicar para vocês que aí não é nem uma questão de omissão, aí é uma questão de uma falha num dever que decorre do Código do Consumidor, que é o dever de informar, tá? O código diz que a informação deve ser precisa, clara, suficiente, né? Tá lá, o artigo ele explica direitinho. Quando essa informação na falta dela, o consumidor pode ter um problema, sofrer um dano, o fornecedor do serviço responde, tá? Então precisa sim. É um caso de falta de informação, é uma omissão e gera responsabilidade, tá? Tá. Quando que a responsabilidade é afastada? Existe caso? Sim, existe. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior. Eu não vou falar de todos eles, porque eu estou vendo que o tempo está avançando aqui. Eu vou falar só de caso fortuito e força maior, porque para a nossa atividade é importante. É, Eles vão ter acesso à apresentação? Se você liberar, pode ter. Tá, eu vou liberar sim. Assim vocês ficam com esse material. Se tiver curiosidade, pode ler. Vai estar explicadinho aqui, tá? Porque eu vou passar reto aqui, para a gente ganhar tempo. Só vou deixar explicado que essa apresentação, ela é uma produção intelectual do meu escritório, então a gente pede para não copiarem, não repassarem, não revender, etc, etc, tá? Se bem que isso aqui também não tem nada. Se vocês jogarem na internet, fazer uma pesquisa no Google, vocês encontram tudo que está aqui, tá? Caso fortuito e força maior. Que bicho é esse? Isso é uma situação em que é um excludente de licitude, em que fica afastado o dever de indenizar, embora tenha havido um dano. A doutrina jurídica é uma confusão com relação a essas duas coisas, tá? Não existe um consenso. Mas eu sigo uma corrente que entende que o caso fortuito um evento inesperado. E a força maior são forças da natureza, tá? Na PUC, onde eu estudei, a corrente que a gente segue é essa pela maioria dos autores, embora tenha gente que entenda ao contrário. O que é um caso típico de caso fortuito? Greve. É um acontecimento inesperado. Eu não sei, eu não tenho como prever, né? Amanhã tem greve de aeroviário. Greve de aeroviário, eu não sabia. Quando eu vendi o seu bilhete aqui para dezembro, para você passar o Natal fora, eu não imaginava que ia ter uma greve. Esse fato não depende de mim, eu não tinha conhecimento e eu não tinha como prever isso. Você tem que indenizar? Não, não tem que indenizar. Isso é um caso fortuito, típico, tá? Força maior, enchente, tempestade, né? Vendaval, furacão, são forças da natureza. Embora hoje em dia a ciência climatológica ela está bastante avançada, a gente consegue ter alguma antecipação com relação a eventos climáticos, muitas vezes não se tem. É impossível prever. Você comprou o seu pacote para Natal, para passar lá o seu final de ano, choveu a semana inteira que você comprou o seu pacote. O que que eu posso fazer? Estou falando sobre a guerra também, porque São Paulo trabalha com turismo religioso. Também Israel. vai para Israel, você vai lá para Jerusalém, né, para a Terra Santa, tem uma guerra. Fica muito entre o caso fortuito e a força maior, né? Eu entendo que é força maior, justamente porque é uma força maior, né? É algo, um evento é que você não consegue ultrapassá-lo, né? Usando os seus meios normais aí de diligência. É algo que independe de você, você não tem como interferir no resultado, você não tem como evitar, você não sabia que aquilo ia acontecer e você não tem como resolver. Não depende de você, né? Também tipicamente um caso de caso fortuito força maior.
Que mais? Ok. Aqui é que entra naquilo que é importante para a gente. Por que que você, você vai falar, não, mas você vai falar só de Código do Consumidor só agora? Por que que você falou de tudo isso antes? Porque para a gente entender o conceito que o Código do Consumidor traz, eu precisaria que vocês entendessem a parte geral da responsabilidade civil, tá? É por isso. Diga lá. Nesse caso de força maior, esse tema que acabou de ser abordado, é, como que a agência deve agir, né? Ela pode gerar somente um voucher a respeito do tema de um cancelamento de alguma coisa, ou ele é obrigado a devolver integralmente o dinheiro para o passageiro quando acontece, que isso é uma realidade que eles vivem com frequência, né? Teve o Milton, a guerra e assim foi, né? É, o código ele tem um artigo que fala, agora eu não lembro de cabeça, precisaria olhar, tá? Mas ele tem um artigo que dá para o consumidor a tríplice opção, né? De desfazer o negócio, de você compensá-lo de alguma outra forma, ou abatimento no preço, que não, aí não seria o caso, né? Depois a gente abre esse artigo aí para a gente ler direitinho. Nesse caso, e aí tem uma questão importante, é uma tríplice opção do consumidor, o consumidor que vai escolher, tá? Ele escolhe. O que que eu sempre aconselho para os meus clientes? Em geral, claro que tem exceção, tem gente de má fé, isso no mundo inteiro, faz parte do ser humano, mas em geral, o cliente satisfeito não reclama, né? Problema todo mundo tem, problema toda empresa tem, todo fornecedor tem. O problema não é o problema é como você resolve o problema, né? Deu um pepino, você deu atenção para o seu cliente, tentou resolver, achou uma alternativa, dificilmente essa pessoa vai reclamar. De repente, ela até vira sua cliente e volta, porque você resolveu, né? Agora, se você falar, olha, não posso fazer nada, isso não é comigo, olha, aqui no seu contrato fala que eu não tenho que. Isso vai gerar uma irritação e provavelmente a pessoa vai tomar uma providência e ela sabe que ela vai ganhar, né? Então, cuidado nessas horas. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, antes da gente entrar na questão de consumidor, é sempre muito importante ter um contrato com o seu cliente. Mas eu não tenho, mas não dá, mas ninguém lê, mas isso dá muito trabalho, não sei fazer. Vamos parar e vamos pensar nisso. Se for uma questão para os associados GEA, a questão de um contrato para o seu cliente, é um assunto que a gente precisa, então, sentar para conversar com a Cláudia e ver como é que a gente pode ajudar, né? Fazer um modelão, dizer para você onde que você encontra, enfim, tá? Precisa ter para a sua segurança, né? Precisa estar você precisa estar lá explicadinho lá qual é o serviço que você oferece, qual é a forma de pagamento, quais são os casos de reembolso, quais são os casos que você não tem obrigação de reembolsar. Precisa estar tudo lá por escrito. Quanto melhor explicadinho, melhor é para todo mundo, tá? Só um parênteses aí, né? Ok. Da onde surge esse monte de lei aí que protege o consumidor? Veio da Constituição. Pode falar. Eu sabia que o tema ia gerar um questionamento. Então, supondo que houve um furacão, exemplo em Cancún, o resort não permitia reembolso. Ele fez a compra sem reembolso, aí aconteceu um furacão lá em Cancún, mas o cliente quer o reembolso e o resort se nega a pagar. A agência será penalizada pela escolha do fornecedor? Essa pergunta é ótima. A gente vai chegar lá também, mas você está antecipando o que a gente chama de responsabilidade solidária, né? Aí tem duas questões importantes. A responsabilidade do Código do Consumidor com relação ao fornecedor, ela é solidária. O que quer dizer isso? Todos os fornecedores que estão na cadeia de fornecimento respondem. O que é responder? Como a gente conversou no comecinho, tem o dever de indenizar na ocorrência de um dano, tá? E aí o Código do Consumidor brasileiro ele ainda vai além. O consumidor pode escolher contra quem ele pode entrar com ação, né? Ele pode entrar contra todos, pode entrar contra um só, pode entrar contra aquele que tem mais recurso financeiro. Ele escolhe, tá? Aí tem duas questões. Neste caso, como ela é solidária, num caso de dano, responde sim. Porque ele contratou a agência de viagem, a agência de viagem trabalha com aquele parceiro. Mas a agência vira e fala, não, mas eu não tenho como escolher, eu sou obrigada a contratar. Desculpa, faz parte da sua atividade, você sabe que você vai ter que trabalhar com resorts parceiros, e você vai escolher entre A, B ou C, tá dentro da cadeia de fornecimento, tá? Só que tem um detalhe.
É, neste caso do furacão, é um caso de força maior. Para a lei brasileira, não há dever de indenizar, né? Aí você vai falar, não, mas ele vai entrar com ação. Ele pode ganhar? Não deveria ganhar. Mas aí entra a parte difícil da advocacia, que é essa imprevisibilidade que a gente tem. Às vezes o juiz decide de uma forma diferente. Tá? Isso acontece. Infelizmente, a gente não pode, não é uma ciência exata, né? Ele, vai ganhar, vai perder com certeza, vai ganhar com certeza. Não dá para dar certeza. Muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Não deveria ganhar. Tá? Eu sabia que quando nós começássemos com algum assunto mais polêmico, né, que é mais a realidade de vocês, ia subir um monte de questionamento aqui, ainda com relação a esse de Cancún aqui, houve uma pergunta a respeito o seguro não cobre, né, esses desastres desastres e tudo mais, mais, e assim também também já já foi foi falado, informado até até um um colega colega que que já já respondeu, respondeu, isso vai de acordo com o seguro que foi contratado, né? Aí depende do acordo. Por isso, eu reforço sempre a importância com vocês de trabalharem com o seguro à parte, não com o seguro do cartão, não com o seguro que está dentro da operadora. Vocês têm a oportunidade, agora eu vou vender meu peixe, Bel, de ganhar um comissionamento melhor, de ter um incentivo melhor, de dar uma cobertura maior para o seu cliente. Então, olha que importante a gente conversar aqui em uma reunião como essa, porque vão colocando-se os pontos e vocês mesmos, assim, acabam trazendo a resposta para a gente. E outra pergunta que foi colocada aqui a respeito da análise do contrato, já foi dito no início da apresentação, que essa análise não é feita pela doutora. Ela pode fazer num serviço à parte, com uma outra cobrança, mas não dentro do serviço que está, da assessoria que está sendo oferecida para vocês, ok? Legal, é importante você falar do seguro, Cláudia, isso é super importante. O que que acontece? Até mesmo para veículos, serve também para a vida da gente, essa vida nossa aqui, porque todos nós somos consumidores, independentemente da gente ser fornecedor na atividade profissional. O seguro, como é que funciona o seguro? Ele funciona pela regra, pelas normas atuariais, as regras atuariais, por uma estatística de probabilidade, né? Quanto maior a probabilidade do dano ocorrer, maior o preço do seguro. Quanto menor a probabilidade do dano ocorrer, menor o preço do seguro, né? É a análise de risco através da probabilidade. Por que que os seguros não cobrem caso fortuito e força maior? Porque é imprevisível. Como é que ele vai avaliar a possibilidade de dano? Como é que ele vai avaliar o risco se ele não sabe quando ocorre, se ocorre, por que que ocorre? Por isso. Então, mas tem seguro. Então, via de regra, os seguros, em geral, de viagem, de veículo, etc, etc., não cobrem caso fortuito e força maior. Há seguros que cobrem, mas eles custam mais caro. Por quê? Justamente porque nessa cálculo de previsibilidade do dano, existe um risco maior, sendo maior o risco, maior o preço, tá? É, Também fazendo esse gancho com a Cláudia com relação a contratos, por que que não está na parceria? Deixa eu explicar o porquê. Tem um porquê, tá? A análise de contrato, ela é uma análise que ela é mais demorada, né? E existem contratos e contratos. Tem contratos que a gente olha rapidinho, porque é curto, porque é simples, e existem contratos que são mais longos, mais demorados. E para a gente ter agilidade no atendimento, eu não conseguiria fazer essa análise rápida. E é uma coisa que eu friso muito com a Cláudia, a gente não compromete qualidade para atender na agilidade, tá? Se não é para sair trabalho bem feito, tá? Para fazer bem feito, eu preciso olhar com calma. Então, não consigo responder em 48 horas uma análise de contrato, né? Então, não cabe na nossa parceria. Se você precisa de uma análise de contrato, ou precisa fazer um contrato, elaborar um contrato do zero, você pode me pedir uma proposta de honorários, a gente manda a proposta de honorários, é, se não ficar legal para você, eu te indico alguém, ou enfim, ou a gente volta a conversar com a Cláudia, ver uma alternativa, tá? Mas não entra na parceria, tá bom? Tá bom. Então, o direito do consumidor, ele nasce na Constituição Federal, depois em 1990 vem o Código do Consumidor, e aí a gente tem um decreto de 97, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tá? Relação de consumo. Quando que eu sei que vai aplicar o Código do Consumidor? Quando eu tiver uma relação de consumo. O que que é uma relação de consumo?
é a relação jurídica existente entre um fornecedor e um consumidor que tem como objeto a aquisição de um produto ou a utilização de um serviço pelo consumidor. Esse consumidor, ele tem que ser o destinatário final. Um exemplo prático bem fácil de entender. Eu compro produtos Avon. A Cláudia resolveu vender Avon, eu vou lá e compro dela produtos Avon. Aí eu compro um monte de coisa. Só que em vez de eu usar, eu vou revender lá no meu prédio. Vou revender para o pessoal do meu prédio. Eu não estou comprando como destinatário final. Não é para mim, é para revenda. Aí não entra Código do Consumidor. Aí é um contrato empresarial, tá? O que o código quer, né? O código quer atingir aquela pessoa que foi lá e comprou um produto ou que comprou um serviço e ele teve um problema, mas é para uso dele, não são atividades empresariais, tá bom? Isso é muito importante de entender. Código do Consumidor, no seu artigo 2, o artigo 2º, diz que consumidor, aqui eu vou ter que ler a lei, tá? É meio chatinho, mas a gente precisa entender o conceito legal. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Ah, pessoa jurídica pode ser consumidor? Pode, se ela for destinatária final do serviço, tá? Pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O parágrafo único diz que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo. Isso aqui é meio complexo, a gente pode depois falar sobre isso num outro momento, mas aqui ele está falando das questões das ações coletivas, tá? Quando a gente tem uma coletividade de consumidor atingida por algum problema. Um exemplo típico de dano coletivo, para falar de produto, é defeito em peça de carro que gera problema de funcionamento em automóvel, e aí dá recall, e aí você pode ter um dano aí de uma gama enorme de consumidores, que todo mundo que comprou aquele carro sofre aquele dano, tá? Aí, a gente tem algumas peculiaridades aqui do Código de Defesa do Consumidor, que é a equiparação, né? O artigo 12, junto com o artigo 17, ele equipara a consumidor todas as vítimas decorrentes de danos causados por defeitos de projeto, de fabricação, de construção, montagem, formas, etc. O que é isso? É um produto que deu um defeito, teve um problema, ele atingiu não só a pessoa que comprou, mas ele atingiu a família, ele atingiu a vizinhança. Aí, para o código, essa família, essa vizinhança, que não foi quem comprou o produto, mas que foi atingido, são equiparados ao consumidor, ou seja, tem o mesmo tratamento, como se fossem consumidor, tá? Ou seja, pode pedir indenização, etc, etc. Aqui, um detalhe importante, né, que a gente entra na área de marketing. Todo mundo que fica exposto à publicidade mentirosa ou abusiva é consumidor para efeito do código, tá? É uma coletividade de pessoas, tá bom? Fornecedor, afinal de contas, quem é esse bendito fornecedor? Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, blá, 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 ou prestação de serviço. Aonde que a gente entra aqui? Na prestação de serviço, tá? Atividade de turismo, venda de turismo, ela é uma prestação de serviço. Como é que eu sei que é prestação de serviço? Prestação de serviço nada mais é do que atividade. Produto nada mais é do que bem. O bem, eu pego, ele é corpóreo. Este copo é um produto, ele é um bem, né? A trilha na montanha é um serviço, é uma atividade, né? A viagem para o resort, quando você vende, uma atividade, né? Embora o resort seja um hotel, você pega nele, mas você não está comprando o prédio, né? Você está comprando o serviço de hotelaria, tá bom? Tá claro isso, gente? Vocês conseguiram entender o que serviço e atividade? Se tiver alguma dúvida, por favor, me pergunta, porque a gente vai explicando, tá? Perguntinha. Pode falar. Mexi aqui. Vamos lá. Cláudia, registro de marca e uso de imagens, vi muitos casos sendo penalizados nos últimos tempos entre agências. Talvez eles peguem alguma informação de algum e publica novamente, isso gera algum conflito, Bel? Você quer explicar um pouco melhor o comentário, até para a gente poder desenvolver um pouco o assunto? Vamos ver.
Na verdade, já vou te dizer que o tema de direitos à imagem, direitos conexos, eles não caem no Código do Consumidor, tá? Ele é um outro ramo do direito, é o direito civil. Vai cair na responsabilidade civil, aquela primeira ona lá que a gente estava falando. É, direito de imagem é uma coisa, dados são outra. Inclusive, eu vou até falar com a Cláudia depois que o nosso próximo treinamento eu queria fazer sobre LGPD, tá? Para a gente falar que pode usar dado, não pode, posso pegar, não posso pegar, quando que eu uso, quando que eu não uso, enfim. A gente faz um treinamento sobre isso. O direito de imagem, a imagem, o uso da imagem das pessoas, ele depende de autorização expressa, né? Se eu vou usar essa imagem para fins comerciais, eu preciso da autorização da pessoa, tá? Se eu vou usar essa imagem para fins jornalísticos ou acadêmicos, eu vou aqui na Praça da República, bato uma foto ali da feirinha com as pessoas comprando o artesanato, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso, mas eu coloco no meu Instagram. Olha que legal, aqui, essa atividade que você fazer no domingo, aqui em São Paulo, eu estou ferindo? Não estou, porque eu não estou ganhando dinheiro com isso. É uma foto de uma imagem de uma coletividade de pessoas, né? Sem finalidade de lucro. Agora, se eu pego essa foto e jogo lá no meu site e vendo um serviço, venha fazer conosco um tour a pé pelo centro de São Paulo no domingo. Lá, 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 lá. E tem lá justamente a Cláudia num cantinho comprando uma bolsa de couro, lá feita à mão, né? E essa imagem dela fica muito nítida. Se ela vê que ela saiu numa propaganda, numa chamada, que seja em rede social, que seja em revista, que seja em mídia impressa ou mídia eletrônica, tanto faz, sem eu ter colhido a autorização prévia dela, ela pode entrar com um pedido de indenização. Eu não te autorizei a usar a minha imagem, né? Então, sim. Agora, entre agências, a gente precisaria entender um pouquinho melhor o que que é, se uma agência fez uma publicidade, a outra está reutilizando. Gostaria de entender um pouquinho melhor, mas é importante entender que imagem, voz, também, você precisa de autorização para usar, tá bom? O que que eu queria falar que é a coisa mais importante do dia hoje? São duas coisas. Uma, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabeleceu a responsabilidade objetiva. O que quer dizer isso? Independe de culpa ou dolo. Não dá para você falar, aconteceu dano, mas eu não agi com dolo, eu não tive intenção. Não importa. Mas eu não tive culpa, culpa não foi minha. Eu fui diligente, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Não importa. O Código do Consumidor, ele quer que o consumidor seja indenizado se houver dano, se houver autoria e se houver nexo de causalidade, que é aquilo que eu expliquei, causa e consequência, tá? E isso para nós, para nossa atividade, é bastante pesado, tá? É, é, a gente consegue entender qual é a intenção do consumidor, do legislador quando ele fez isso, a gente como consumidor entende, mas na atividade nossa diária de empresário, é muito pesado. Como é que eu me protejo disso? Com um bom contrato e com um bom atendimento, né? Como eu falei, problemas acontecem em qualquer atividade, em qualquer país, em qualquer setor. A questão é como você lida com esse problema, né? O consumidor teve um dano, eu fui lá e resolvi. Ele chegou lá, o hotel tinha falido, eu não sabia, chegou lá, o hotel estava fechado, eu em meia hora consegui colocar ele em outro hotel. Mas ele queria aquele, porque aquele está perto de não sei o quê. Sinto muito, o hotel fechou, não há nada que eu possa fazer. Mas eu te coloquei num similar, também naquela mesma zona central, né? Tá resolvido o problema. Mas ele entrou com ação contra mim. A gente tem defesa, né? Vamos defender. Aí a gente entra na briga. Não dá para garantir que isso em nenhum setor, nunca na vida, tem garantia de que nada vai ser, né, questionado. Mas a pessoa pode entrar com ação? Infelizmente, sempre pode, gente. Sempre pode, tendo razão ou não, sempre pode. A gente não tem um escudo para proteger. Não, isso aqui está blindado, ninguém nunca vai entrar com ação. Não tem como garantir isso. O que tem como garantir são contratos bem feitos e atendimentos bem feitos, tá? Outra coisa importante também, que é também a segunda coisa importante do dia.
que é a responsabilidade solidária, como eu tinha falado. O Código do Consumidor, ele estabelece que a responsabilidade do fornecedor é de toda a cadeia de fornecimento, tá? Eu acabei não trazendo esse artigo para cá, faltou aqui na apresentação, se não me engano é o artigo 29, mas eu olho lá. É, e isso é importante, você fala, não, mas o problema dele foi com o resort, não foi comigo. Eu posso responder? Não no caso do furacão, mas no caso de, vamos supor, que é um caso que acontece bastante, intoxicação alimentar, falta de higiene na cozinha, né? Se a gente consegue comprovar, se o consumidor consegue comprovar que ele ficou doente porque ele comeu naquele hotel e teve um problema como é que chama aquela bactéria do frango lá? Salmonela, que é uma questão de higiene, uma questão de falta de cuidado com a preservação dos alimentos, sim, você pode ser também responsabilizado junto na cadeia de fornecimento, você, o hotel, etc, etc, tá? Todo mundo está envolvido com a contratação daquele pacote turístico, tá? Mas não é justo. Não, não é justo. A vida não é justa, né? Infelizmente. Qual é o racional da lei? Escolha bem os seus fornecedores. Trabalhe com pessoas que trabalham direito, que são responsáveis, que atendem bem o seu cliente, que têm zelo na prestação do seu serviço. Esse é o racional, né? Escolha bem. Não escolha o mais barato, porque você quer ter lucro, não escolha aquele que, enfim. A ideia do código é que é aquilo que a gente estava falando no começo, o dever objetivo de cuidado. Tenha cuidado nas suas relações empresariais. Cuide do seu cliente da melhor forma possível. Essa é a ideia do código. Claro, o mundo não é perfeito. A gente tenta, né, fazer o melhor que pode, mas não conseguimos ter uma utopia de tudo maravilhoso, tudo perfeito, tá? Pode perguntar. Vamos lá, surgiu aqui, olha, como agir no caso de erros de funcionários e como nos prevenir dos erros gerados pelos colaboradores. Isso é uma eterna briga. É uma eterna briga, é um eterno problema da gente que trabalha com atividade empresarial. A gente fica no meio do cliente e do funcionário. O que acontece? O dever aí de indenizar é do empresário. Quando o funcionário comete uma falta, comete um erro, intencional ou não, e causa um dano ao consumidor. Mas você fala, mas não fui eu, foi meu funcionário. Desculpa, quem contratou aquela pessoa foi você. Quem escolheu. Isso chama culpa em elegendo, né? Para quem quiser saber o nome jurídico disso. Quem escolheu, quem elegeu aquele cidadão para trabalhar na sua empresa foi você. Quem tem que treiná-lo e dar a ele todas as informações e fazer ele trabalhar de acordo com aquele protocolo de atendimento que você quer, com aquela qualidade que você quer, é você. Ele precisa estar treinado. Ah, mas eu ensinei, mas o cara não, na hora de atender, ele não fala aquilo que eu falei que ele ia falar. Ele não, ele é grosseiro com o cliente, ele não dá informação, ele demora. Aí você tem que trazer essa pessoa num cantinho e dar um feedback. Falar, meu amigo, né? Todo jeitinho, você não tem problema trabalhista? Vem cá, olha, precisa ser assim, não tá legal, vamos melhorar. Olha, você falou assim com aquele cliente, não dá para você falar dessa maneira, a pessoa se ofende, tem que tratar bem. Ah, mas o cara é chato. O cara é chato, paciência, cliente chato existe. Mas apesar de chato, a gente tem que ser profissional, mantenha a sua postura profissional. Não entre na dele, não responde à altura. Se você estiver muito irritado, transfere para mim, eu atendo. Dá um feedback para o seu funcionário. Ele precisa estar redondinho com os valores da sua empresa de bom atendimento, né? Se a coisa não se resolve, o jeito é você desligar a pessoa, infelizmente, né? Aí você fala, não, mas eu troco vocês por meia dúzia, porque todo mundo assim, ninguém trabalha direito, né? A gente tem um problema no Brasil, não só no Brasil, em muitos países, mas aqui é muito evidente, né? Cada vez mais. As pessoas têm menos acesso à educação, né? As escolas têm pior qualidade, a pessoa não sai com o mínimo de conhecimento que deveria ter, você acaba tendo que ensinar para ela coisas muito básicas, né? Até mesmo questões de educação que ela deveria trazer de casa, não traz. E a gente vive numa economia muito apertada. Os salários que a gente paga nem sempre são bons salários. E isso, o que que acontece? Quem que eu atraio para aquela função com aquele salário? Uma pessoa que às vezes não tem tanta qualificação. E, infelizmente, isso acontece em vários setores. O turismo é uma delas, né? Acontece bastante. Pessoas sem qualificação acabam indo trabalhar em hotel
como garçom, como, enfim, né, nessas atividades que não precisa ter um curso formal para estar trabalhando. Ou atendimento, o pessoal administrativo, às vezes acontece. É, e eu vejo isso muito também no setor que eu tenho uma cliente que trabalha com isso, de estética e beleza, né? Também acontece muito. A manicure ganha pouco, ela, se ela for mandada embora, tanto faz, ela arranja outro emprego no salão na próxima esquina, né? E você não consegue trazer aquela pessoa ela não consegue entender o valor que tem de ser um bom profissional, porque ela não vai ganhar mais. O salário que ela vai conseguir é aquele. E a gente fica nesse ciclo vicioso que não sai disso, né? Infelizmente, é a realidade que a gente vive, né? Mas sim, se o seu colaborador, o seu funcionário causar um dano ao seu cliente, ou não fornecer uma informação que deveria ter fornecido, e ele tiver um problema por conta disso, sim, você responde, tá? Aí aqui fala de defeito de produto, que não era esse slide aqui, ele ficou meio inútil. Aqui, o parágrafo terceiro desse artigo que eu trouxe aqui, que é o 14, ele traz as excludentes de responsabilidade que eu falei na outra lá, quando eu quis falar do caso fortuito e força maior, tá? Aqui, quando que o fornecedor não responde? Quando não tem defeito, né? Não teve falha. Quando a culpa é exclusiva do consumidor, né? O consumidor causou aquele dano, é ele que fez o dano, não você. E ficou faltando um pedaço aqui. Eu vou pedir licença para vocês, para eu abrir o Código do Consumidor aqui e a gente olha, tá? Me dá só um segundinho. Enquanto a doutora vai abrindo aqui, eu vou deixar, inclusive, o espaço aberto para vocês complementarem com qualquer outro tipo de questionamento e que vocês possam também ver casos que vocês têm dúvidas, e se isso acontecer, e manda para mim, porque aí nós montamos uma próxima apresentação em cima desses casos que vocês podem vir a encaminhar para a gente, e a doutora, em cima desse caso, vê a legislação como deve atuar, para que vocês saibam exatamente qual é o tipo de punição, eu não sei o termo correto, mas de que forma pode ser solucionado, evitando um processo, evitando desconforto com o passageiro e tudo mais. E lembrando que ela já disse isso no momento bem oportuno, ter o relacionamento com o passageiro, mesmo ele estando descontente, eu já passei muito por isso em outras oportunidades, não aqui no GEA, mas em outras oportunidades, de ver o passageiro descontente vindo com força total para cima da agência e a agência sem paciência ou sem argumento para tratar do assunto. E é o que ela disse: se a gente souber conversar, contornar a situação, traz o seu passageiro para perto, esteja participando, mesmo que você não tenha culpa, nada disso, esteja ao lado dele na solução do problema. E eu sei que vocês fazem isso, vocês dão o melhor de vocês, mas é importante que isso cada vez mais seja aperfeiçoado entre vocês, para vocês não perderem o cliente, para vocês evitarem os processos e para vocês também terem um pouco mais de expertise na solução desse tipo de problema, tá bem? Acho que a doutora já encontrou aqui. O que eu queria falar a excludente de responsabilidade está aqui nesses dois parágrafos do 14, mas o que eu queria falar, para a gente encerrar, com relação ao serviço defeituoso, né? O produto defeituoso é muito fácil da gente ver. Produto com defeito é aquele que está quebrado, aquele que você comprou e ele não funciona, ou ele veio, enfim, é fácil de entender. Quando que o serviço é defeituoso? O serviço é outra coisa, né? É mais difícil da gente entender. Aí ele fala assim, o serviço é defeituoso quando ele não vem com as informações adequadas e suficientes para a sua fruição. O que é fruição? É uso, tá? Ou seja, eu vou entrar naquela atividade, eu vou usufruir daquele serviço e o fornecedor deveria me informar de X coisas e não me informa, né? Ou informa equivocadamente, né? Outro defeito é com relação à segurança, né? No ramo de turismo, sempre que você tiver uma atividade de risco, é importante você fornecer para o seu cliente todas as informações
sobre essa atividade, sobre o risco que ele envolve, sobre o que fazer em caso de problema, etc, etc. Ou seja, para a gente fechar aqui, nosso tempo está bem avançado, embora eu queria falar mais um monte de coisa, chave para evitar problemas, informações. Informações boas, informações completas, informações claras, né? Mas como é que eu faço isso? De novo, é importante você ter um contratinho com o seu cliente. O que está incluído no pacote? O que não está incluído? O que você faz para onde você encontra tal informação se você precisar no meio do caminho? Informação. Aí a gente entra num problema que é o mundo da tecnologia. E não é só no ramo do turismo, em todos os ramos. O que acontece? A gente quer vender rápido, a gente quer vender de uma forma fácil, em alguns cliques, e isso fica incompatível com o fornecimento de informação, né? Não, mas eu não vou dar um contratão para o cara ler de 15 páginas, ele não vai ler. Não dê para ele, deixa disponível no seu site, deixa disponível no Instagram. Você quer o seu contrato? A cópia dele está aqui, vai lá e olha. Dá essa informação, é uma frase, né? Você quer saber onde que está a lista de agências de sei lá o quê, quando você chegar no seu local? Entra aqui e olha aqui, né? Dê ao seu cliente o maior número de dados e informações possível para que ele, já de antemão, você pensando no que ele pode precisar, diga para ele onde que ele encontra essa informação. Tá? A chave de você evitar problemas é uma informação completa, correta, precisa, clara, acessível. Tá bom? E aí eu vou encerrando por aqui. Eu pus aqui eu cito as fontes das coisas que eu pesquisei, isso é importante, uma questão de, né, não é da minha cabeça, teve uma pesquisinha. Aí eu gostaria de dar muito obrigada pela atenção de vocês, por vocês me escutarem aqui hoje. Estou colocando meu contato aqui. Então, para quem quiser a cópia da apresentação, está aqui o meu contato. E uns lembretezinhos, né? As consultas precisam ser enviadas por e-mail. Por enquanto, o meio de atendimento é esse. Respostas em até 48 horas úteis. Dúvidas nas áreas civil, empresarial, consumidor, contratual e societária. Eu não atendo na área criminal, trabalhista, previdenciária e tributária. Se você tiver problemas nessas áreas, eu posso ver se eu consigo te indicar alguém, se não conseguir, enfim, aí você tem que ver com a sua rede de conhecimentos, aí seus amigos, seus conhecidos. É sempre importante, gente, advogado com indicação, tá? Tem muito advogado no mercado, chato falar isso, né? Mas eu preciso falar. Tenham cuidado com o advogado. Tem muito advogado no mercado. Façam também um contrato com o seu advogado, tá? Se certifiquem que é uma pessoa que tem boa formação, pega uma recomendação, fala com alguém com quem ele já atendeu e procure bons profissionais, tá? Para você evitar ter problema, tá bom? É isso, vou parando por aqui, vou parar de compartilhar a tela e devolvo a palavra aqui para a Cláudia. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade, como sempre, doutora Marisabel, agradeço muitíssimo a sua participação aqui junto ao GEA. Realmente os assuntos são extensos, a gente tem muita coisa para falar, tem muito assunto para desenvolver. Já me deram feedback aqui a respeito da LGPD, que é importante principalmente com as informações a respeito de crianças. Realmente aqui, olha, tem agência dizendo que o tempo foi pouco e realmente a gente tem muita coisa, então eu vou contar com a colaboração de vocês, mandem os temas dos quais vocês querem que a gente aborde, que a gente desenvolva, a doutora vai trabalhar em cima desse tema com a legislação correspondente, com os casos que acontecem a respeito disso, para que a gente possa comentar, porque eu sei que vocês têm um histórico de vivência muito grande. Se a gente pegar só a partir da pandemia para frente, já tem muita coisa, muito processo, muitas coisas que vocês passaram, e é de extrema importância que vocês estejam próximos desse assunto, que vocês fiquem munidos de informação para defesa pessoal, para defesa da agência e para defesa do seu cliente também, né? A gente sabe que a gente tem, às vezes, alguns desconfortos aí com os fornecedores, com a parte de hotelaria, com alguma coisa, e é importante vocês estarem munidos de informação para poder argumentar e resolver. Deixa eu ver. Aqui, ó, Cláudia, doutora Marisabel, seria legal fazer uma tabelinha de valores de serviços extras. Traz
tais como confecção de contrato de serviço, que foi mencionado, né, doutora? E revisão de contrato ou valores de defesa. Perfeito, a doutora vai começar a trabalhar com isso também. A gente precisava sentir um pouquinho qual é a necessidade de vocês, então vocês podem mandar, mandem para mim, podem mandar para ela. Se mandar para ela, me coloquem em cópia para eu saber a arte que vocês estão aprontando com a doutora. Se não, vocês mandam para mim, eu falo com ela. Mas é sempre, sempre de antemão dizer para vocês que vocês podem contar não só comigo, não só com a doutora, mas contar com o GEA. Sabe que nós estamos sempre caminhando juntos em auxílio a vocês para fazer isso, que a agência cresça profissionalmente, que vocês ganhem visibilidade, que vocês tenham êxito comercialmente. E vou agradecer, porque numa quinta-feira pós-feriado, né? Todo mundo aí também concorreria, vocês estarem aqui presente conosco. Foi muito, muito importante a presença de vocês. Muito obrigada pela participação. E aí, logo em breve, nós vamos voltar aí com um tema e estar desenvolvendo esse trabalho com vocês, tá bom? Criançada, agradeço demais por vocês estarem aqui conosco. Um super beijo, um bom final de semana. Juliana, isso aqui não tem emoji, né, para eles mandarem para a gente? Juliana não vai brincar mais com a gente. Eu gosto da página que tem os emojis, para vocês mandarem beijos, aplausos, risadas. Então, gente, muito obrigada. Bom final de semana para todos vocês. Beijo.